Amanhã tem Vasco e Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília, às 6h30 da noite. Transmissão ao vivo no Premier. Agora vamos para o outro lado desse clássico. Juliano Lima traz as novidades da equipe do Botafogo. Oi, Juliano, boa tarde para você. Conta pra gente o que tem de novo por aí. Tudo bem, Débora? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje, o Botafogo anunciou oficialmente a saída do zagueiro Jair, que foi para o Nottingham Forest da Inglaterra, né? Vai ser companheiro do Igor Jesus, ex-atacante do Botafogo. Os dois juntos vão jogar no futebol inglês. O Botafogo treinou agora há pouco aqui no centro de treinamento, a atividade já terminou. E o técnico David Ancelotti está tentando ali, esperando, né, a regularização ali para acompanhar a equipe de perto no gramado, comandar a equipe no gramado do Maracanã. O Botafogo tem até hoje, 6 da tarde, para regularizar o treinador italiano do boletim informativo da CBF. Caso isso não aconteça, aí o Cláudio Caçapa, treinador interino permanente, comandará a equipe. Mas tudo indica que o Botafogo deve conseguir até as 6 horas da tarde. Essa é a previsão do Botafogo. O treinador italiano treinou muito essa questão tática, ofensiva, enfim, vamos ver o que vem pela frente. Eu volto com você. Obrigada, Juliano. Estamos de volta com Redação Sport TV, agora em definitivo, recebendo Renata Mendonça e Charles Gavan, que estavam conferindo a idade de David Ancelotti, 35 anos, mais 36 agora no dia 22, não é isso? De julho. Então tá para completar 36 anos. Praticamente a minha idade. Que loucura. E praticamente a minha também. Questão de 20 e poucos anos aí. Mas o treinador tem que ser mais velho normalmente, um treinador de futebol, vocês acham? Eu tenho levado muito esse tipo de susto, sabia, Charles? Tem que ser uma pessoa mais experiente, rodar mais antes de chegar lá? Eu acabo de descobrir que eu podia ser pai do técnico do Botafogo. Sem nenhum exagero. Uma pessoa tem um filho aos 21 anos, tá cedo, Sim. Né? Em termos socioeconômicos talvez não seja o ideal, mas né? Normal. Biologicamente normal. Que loucura. Enfim, mas ele é filho de outro, né? Filho do técnico da seleção brasileira, do Carlo Ancelotti. Nós mostramos aí, já mostramos, na abertura do programa mostramos a manchete que fala da contratação dele, né? É que tem uma pendência do bid ainda. Ele quer estrear no sábado, né? Nem estava no Brasil, né? Ele estava na Itália. E, aliás, é importante registrar isso, né? Tanto ele quanto os outros auxiliares do Carlo não têm contrato fixo com a CBF. É um contrato por convocação. Então, eles vão trabalhar com o Ancelotti nas datas FIFA e aí recebem por esse trabalho, mas não ficam o tempo todo à disposição da CBF. Isso só o Carlo. O que ficou decidido, né, o que a gente entendeu até agora, é que o David não trabalha nas datas FIFA para a seleção brasileira, mas vai se integrar à comissão técnica para a Copa do Mundo. O Brasil já classificado, né? Então, ainda não estava, essa parte ainda não estava muito clara não, mas o que a gente tem entendido aí da apuração dos nossos repórteres é isso. Ele fica no Botafogo, vai continuar trabalhando normalmente com o clube nas datas FIFA. São 2 esse ano e 2 no ano que vem, antes da Copa. Eu acho que tem mais quatro datas. Tem uma... Setembro agora. Uma data FIFA que encerra as eliminatórias, né? Setembro. O Brasil joga o último jogo essa é de setembro. Uhum. O último jogo é com a Bolívia fora, penúltimo com o Chile em casa. Chile e Bolívia. Depois tem uma data FIFA que vai ser usada para amistosa. A CBF até disse que vai procurar as seleções africanas para jogar e tal. Acho que uma africana e uma asiática, acho que essa que é a ideia. E depois são duas datas FIFA no ano que vem, evidentemente, só com amistosos, são as preparações para E aí eu acho que tem algum período logo pré-Copa que pode ser usado também para amistoso. Isso é comum também. Mas aí já está na convocação isso, mas da Copa. Já faz parte da convocação, já é com a seleção convocada para a Copa. Foi quando o Brasil enfrentou a Croácia. Croácia aqui em 2014. Em 2014, né? Croácia não, Sérvia. No Morumbi. Sérvia no Morumbi em 2014, mas estreou contra a Croácia. Teve Áustria e não foi Croácia, isso foi não. Em 18. A outra em 2000. Foi 18, teve. Antes de 18 teve. Acho que foi. 18 teve Croácia. Isso. Normalmente são amistosos de ritmo assim, mais lento, porque eles têm uma carinha de preparação, ninguém quer se machucar e tal, né? Exatamente. Essa sequência de 2018 foi da participação do Lédio Carmona e do Luiz Carlos Júnior no Seleção Sport TV da Copa. E ali nasceu o meme legal de Lédio Carmona, né? Ao responder uma colocação do Luiz sobre arquitetura russa. Enfim.
Mas o David Ancelotti chega com muito pouca possibilidade de a gente tentar projetar, analisar como vai ser o trabalho dele. O que dá para imaginar é que o Botafogo busca nele os conceitos do pai, já que os dois até hoje trabalharam sempre juntos. Será que é isso? Não sei se... A gente está vendo até as imagens dele na Ilha do Governador, né? Que foi o jogo ontem do Sub-20, Botafogo e Flamengo. Isso, 2-2. Está com o Joel Carli ali? É o Carli que está com ele? Carli à direita, isso. David à esquerda. Eu acho que... Eu não sei realmente se busca necessariamente o estilo do Carlo Ancelotti, mas acho que busca as credenciais, né? Considera que o trabalho dele com o Ancelotti ao longo dos últimos 10 anos trouxe uma expertise, né, de clubes de ponta no mundo inteiro, que ele naturalmente não seria um auxiliar que o Ancelotti faria tanta questão se não fosse muito bom, né? Mas eu não sei se é exatamente o estilo do Ancelotti, porque assim, não necessariamente, né, Barreto? Não necessariamente o filho vai ter exatamente as mesmas ideias do pai. Eu acho que tem muito conceito, tem muito, principalmente de métodos de trabalho, sabe? De forma de trabalhar. Não necessariamente os mesmos princípios de jogo, sabe? O mesmo estilo de jogo. Mas no método de trabalho, na forma, como aprendeu ao longo dos últimos 10 anos. Agora, eu não sei de verdade, quando o Textor demite o Renato Paiva, em tese, dizendo que ele não estava seguindo, né, o Botafogo Way, supostamente, né, que é a forma que o Textor entende que o Botafogo deveria jogar, você fala, bom, ele vai buscar outra pessoa, outro treinador que vai ter um estilo mais ofensivo, que vai ter outras características. Me parece que ele quer desenvolver o tal Botafogo Way junto com o desenvolvimento desse novo treinador que vai nascer agora. E isso foi uma coisa que me ocorreu. Se o Botafogo não estaria em busca de formar um treinador. Vamos trazer um treinador que está querendo começar a sua carreira. E ele, eu me lembro de que quando a gente começou a falar de Ancelotti na seleção, começou não, quando a gente acabou de falar, quando o acordo estava próximo de ser fechado, vai trazer a comissão técnica, não vai? Surgiu uma notícia de que o David queria começar a carreira de treinador. E tinha até uma possibilidade de que ele assumisse o time do Fábregas, né? E que o Fábregas saísse desse time do interior da Itália para pegar um clube maior, né? Então seria essa cadeia. E isso acabou não acontecendo, mas ele realmente já tinha manifestado esse desejo. Tanto é que na apresentação do Ancelotti, do Carlo Ancelotti, ele é perguntado sobre quem vai integrar a comissão e se o filho faria parte, e aí ele fala, nesse momento não faria parte, porque ele está decidindo o que ele vai fazer. Porque justamente tinha essa possibilidade dele ser um treinador, de começar a carreira de fato como treinador. Havia, inclusive no noticiário, falou, bom, ele já estava decidido terminado o contrato do Ancelotti com o Real Madrid, ele ia atrás da carreira dele. Só que aí, por ser seleção brasileira, ele teria balançado. De repente, atraso um pouco para começar a ser treinador depois da Copa do Mundo. E acho que o projeto do Botafogo encaixa no que ele tinha planejado, porque não abre mão da Copa do Mundo, né? Então ele vai ser treinador, ele vai morar na mesma cidade que o pai, ele vai acompanhar de perto os jogadores, enfim, um pouco mais do futebol brasileiro e etc. Vai viver o seu sonho provavelmente, né? Imagino que seja um sonho para ele, de estar numa Copa do Mundo com a seleção brasileira e né, isso não vai atrapalhar o plano dele no Botafogo. Bom, vamos ouvi-lo então, né? O David Ancelotti esteve na Ilha do Governador e deu uma entrevista. Temos um trechinho para mostrar. Oi, torcida de Botafogo. Estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. E a gente precisa disso. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Olha, numa coisa ele já reza na cartilha do pai.
Eu estou lendo o livro do Ancelotti e ele tem um capítulo em que ele fala muito especificamente sobre a importância de aprender a língua do país onde se vai trabalhar. E eu até mencionei isso aqui outro dia, que ele não acha isso importante só para o treinador. Ele cobra dos jogadores que façam isso. Eu sou meio reticente no papel de jornalista de cobrar isso. O treinador tem que falar, o jogador tem. Essas decisões são meio pessoais, né? É óbvio que ajuda, né? Acho que não precisa, né, ir muito longe na reflexão para saber que se você vai trabalhar em outro país, falar a língua daquele país vai te ajudar. Mas é condição, não acha? Condição. Projeta para o futebol inglês. Não existe um treinador trabalhando no futebol do Reino Unido, diria, né? Que não fala inglês bem. Né? Existiu e não deu certo. O Filipão foi para lá sem falar inglês e saiu pouco ele se esforçou, depois. Eu me lembro disso, sim, na verdade. Interessante que, de fato, ele bom, já dizia o mestre, quem não se comunica se trumbica. Né? Já deu um passo bom nessa primeira apresentação, falando português, muito bom, por sinal, né? Tem uma bagagem boa, porque também ele viajou com o pai, se não me engano, morou muito tempo na Alemanha, né? O Ancelotti treinou o Bayern, né? Enfim, tem uma bagagem boa, então tem muita facilidade de falar espanhol, falar outros idiomas. Está vindo da Espanha agora, do Real Madrid, né? Está falando muito bem o português já. Já começou a transicionar do espanhol para o português. Então, isso que me chama a atenção, porque às vezes a pessoa fala espanhol e fala assim, não vou ficar aprendendo português, porque em espanhol me comunico. O Zubeldia entrou isso aí sem tentar nem o famoso chogo, né? Chogo é a primeira palavra que eles aprendem aqui, e torcida. O Zubeldia nunca se esforçou. Não tinha chegado nem nesse ponto ainda e foi embora. Mas ele é, então, 35 anos, né? Muitos treinadores surgiram nessa condição, né? O atual treinador do Arsenal, né? Que é o Arteta, né? Arteta, você esqueça esse nome, enfim. Ele também foi assistente do Guardiola durante muito tempo e depois se lançou. Então, é natural que um assistente, no caso até do pai, né? Eu fico imaginando, você que está aí assistindo a gente, que não vai rolar um telefonema de vez em quando para o pai? Pai, estou com uma situação aqui, o que você faria? É claro que vai rolar, né? Então, acho que é uma aposta do Botafogo, e vejo assim, não diria que o Botafogo está plagiando o Flamengo, não é isso, mas o Felipe Luiz também, muito jovem, né? Teve uma chance que no começo muita gente contestou e não acreditou, mas espera, ele está treinando o Sub-20, né? Que ele treinava, Sub-20, foi promovido a principal treinador do Flamengo. Eu ouvi nas ruas aqui do bairro onde eu moro, muita gente contestando, mas é muito jovem, como é que vai administrar aquele time estrelado, né? Aquela constelação de jogadores. Foi um projeto que está em curso, né? E o que tudo indica está muito bem, né? O Flamengo está em primeiro, a gente acabou de dizer isso. Então, eu vejo com bons olhos essa tentativa do Textor com essa justificativa. Queremos um time mais ofensivo, foi isso que ele disse, né? Por isso demitiu o Renato. Nessa linha de assistentes de grandes treinadores, está me vindo à cabeça aqui Domenech Torrent, que trabalhou com o Guardiola. Guardiola também, né? Sim. Eu digo trabalhando aqui no Brasil, porque o Charles já citou o Arteta lá na Inglaterra, né? Mais alguém aqui no Brasil que a gente faça lembrar assim? Olha, o Carille foi auxiliar do Tite muito tempo e talvez tenha sido o único auxiliar que a gente viu dar muito certo logo no começo, né? Dentro do cenário doméstico. O Oswaldo de Oliveira assumiu o lugar do Vanderlei Luxemburgo, isso já há mais tempo. Então, assim, não é, né? O que o Botafogo está fazendo agora não é algo absolutamente inédito. Sabe o que eu acho que é parcialmente inédito? Não sei se inédito é a palavra, mas ele torna isso uma aposta ainda mais arriscada. Eu acho que é o seguinte, primeiro, eu entendo a comparação com o Felipe Luiz, mas eu acho que o diferencial é que o Felipe Luiz conhecia muito o ambiente do Flamengo, apesar de ser jovem, né? O Felipe Luiz, e ter pouca experiência, porque só tinha tido experiência na base, ele jogou com praticamente todo mundo que está no Flamengo ainda, entendeu? E terminou a carreira lá. Exato, e não só jogadores, mas conhece também a política do clube, conhece o ambiente, conhece a torcida, conhece o que a torcida espera. Então ele tinha muito conhecimento desse contexto. E aí, claro, muito potencial. Eu acho que se ele não tivesse, né, a qualidade que ele tem, ele não teria também conseguido continuar. No caso do Ancelotti, do David Ancelotti, eu acho que a diferença é que ele não tem esse contexto de futebol brasileiro, nem só de Botafogo, mas de futebol brasileiro, né? Que o Paiva tinha, por exemplo, porque o Paiva tinha trabalhado no Bahia. Ele está sendo contratado porque ele é filho do Carlo Ancelotti. Sim. Se ele não fosse filho do Carlo Ancelotti, eu não sei se ele teria sido contratado. Se ele fosse apenas um auxiliar do Carlo Ancelotti, em todos esses clubes, será que ele seria contratado? Provavelmente não. Porque o Domenech Torrent,
Ele foi contratado por ser auxiliar do Guardiola, mas não era filho do Guardiola. Mas foi contratado porque saiu de trabalhar junto com o Guardiola, começou a sua carreira solo, teve um trabalho lá no New York que até tinha sido bom na época, e aí foi trazido com essas credenciais, foi auxiliar do Guardiola. No caso do David Ancelotti, ele está sendo contratado porque ele é filho do Carlo Ancelotti. Seria a mesma coisa que o Matheus Bach, que é filho do Tite, ele seja contratado para algum time. E ainda que o Matheus Bach tenha um contexto de futebol brasileiro, porque tem trabalhado com o Tite há um tempo, trabalhou no Flamengo, inclusive em alguns jogos, quando o Tite não estava, né, dava entrevista de vez em quando, teve jogo que o Tite não estava, que ele meio que assumiu. Então, assim, seria a mesma coisa que alguém contratasse o Matheus Bach. Acho que é uma aposta arriscada no contexto David Ancelotti, porque não tem o contexto do futebol brasileiro. Para ele, tudo é muito novo. Dele é europeia, né? Tudo muito novo e num meio de campeonato, que eu acho que esse é o ponto. E ele não teve essa janela para trabalhar, está assumindo agora, né? Um dos dramas de vocês da imprensa, em rádio, em TV, que existe no futebol brasileiro, é olhar ler o nome de um cara e não saber se ele é David ou Davi, né? E agora aparece o David para tumultuar ainda mais isso aí. Mas vamos lá. Ainda sobre a saída do Renato Paiva, o John Textor falou num programa de rádio da Inglaterra, o Talksport, e aí ele deu explicações sobre a decisão de demitir. Now, Renato Paiva, why did we terminate him after he just beat PSG? He'd broken his own principles. He moved away from his plan. We hired him because he has sort of 5 vertical lanes of spacing. He's a positional coach. He, very good educating players on where to be on the field in different sort of moments and different thirds. And then honestly, our fans beat the crap out of him down there. There's a lot of pressure down there. Started breaking his principles, started going defensive. We were playing on our heels. We should have beaten Atletico Madrid. We should have beaten Palmeiras. We were a better team than Palmeiras. So you fired this guy at the Club World Cup? When he breaks his principles, and that was 10 games developing, we saw this happening. Just after he'd beaten PSG? Yeah, but the decision was made over the course of 10 games. And you can... And did you have the decisive say, get rid of him? Of course. But I said to him, Coach, I go, what's the best game you ever played in your life as a coach? And he said, well, PSG. I go, what do you think my best game was as an owner? And he starts to look, and I said, PSG. I go, but this is not PSG. You're playing Palmeiras today. It's time to play football. So go out there and beat the crap out of them, right? What did we do? We sat back on our heels and we watched them advance. So for 10 games, he was getting more and more defensive. He was breaking his principles. And when you break your principles, you've got to go. Então não foi por mudar os seus princípios para vencer o PSG. Foi não mudar de volta na hora de enfrentar o Palmeiras, um adversário que ele já conhecia. Pois é, mas sabe uma coisa que é interessante? Por que o Textor contratou ele? Porque, assim, o Renato Paiva trabalhou no Bahia, né? E você conheceu o estilo dele como treinador do Bahia, por um tempo. Pelo conteúdo da entrevista, ele acreditou que o estilo do Paiva era ofensivo. Mas, então, ele não estava assistindo aos jogos do Bahia. E, ao longo do trabalho, ele achou que estava mudando de um estilo ofensivo para defensivo. Entendeu? Eu entendo o que você está falando, Barreto, mas assim, não faz sentido, porque não foi que, a não ser que ele tenha contratado para agora você vai ser o técnico ofensivo. Então... O que eu estou falando é só reproduzir o que eu ouvi do Textor agora. Claro, mas eu entendo, Barreto, e assim, eu acho que o Textor é um cara que conquistou muito o respeito do torcedor do Botafogo. E não só o respeito, mas o torcedor do Botafogo gosta do Textor. Não porque ele trouxe dinheiro, né, trouxe títulos e etc. Mas o torcedor do Botafogo muitas vezes até personifica o sucesso do Botafogo a persona do John Textor, porque ele é um cara carismático. Ele é um cara que se envolveu. Ele é expansivo. Se ele não fosse esse cara carismático, talvez a torcida do Botafogo não fosse tão conectada com ele, né? Porque, claro, que ele tem um super papel na mudança que aconteceu no Botafogo, mas tem uma engrenagem funcionando no Botafogo, né? E as pessoas que escolheram contratar o Igor Jesus, não foi o Textor que estava assistindo o Igor Jesus e falou assim, vamos contratar esse cara. Tem uma equipe ali de análise que está justamente escolhendo os jogadores, que ele contratou. Então, assim, ele tem mérito por contratar essa equipe. Mas o que eu quero dizer é assim, quando ele escolhe esse treinador, e muito porque outros já tinham dito não, ele não tinha conseguido trazer, é muito contestado, Barreto.
o torcedor não ficou assim, pô, que grande escolha o Renato Paiva. Porque o torcedor tinha visto o trabalho do Paiva no Bahia e não tinha sido um super bom trabalho. E o torcedor nessa temporada não tem dito que grande escolha é esse jogador, esse outro jogador, né? Sim. Eu não vou fazer uma lista de nomes aqui, mas assim, é fácil você buscar, né, nomes que o torcedor do Botafogo tem contestado muito dessa última janela, né? Na contratação de jogadores. Sim. Mas às vezes, assim, você tem que tomar uma atitude rápida, né? E olhar quais são os nomes disponíveis no mercado, né? Nem sempre dá para ser do jeito como você projeta. Achei muito boa a entrevista dele, mas discordo de algumas colocações dele, assim, né? Quando ele diz, vai lá e acabe, jeito americano de falar, né? Vai lá e acabe com o Palmeiras, né? Peraí, do outro lado, é um clube que, tem, na minha opinião, tem um elenco tão igual, até superior que do Botafogo, e tem talvez o melhor treinador em atividade no Brasil, que é o Abel, né? Então, peraí, não é tão simples assim, vá lá e acabe com o Atlético de Madrid, não é bem assim. Ficou um jeito muito simplificado, expansivo, simplificado, parecendo arrogante, mas acho que o que ele quis dizer foi, vai lá e enfrente o Palmeiras. Talvez tenha. Agora é um jogo de igual para igual. Também né? tem esse inglês coloquial que às vezes a gente derrapa aqui, mas assim, aquilo que a gente falou aqui na redação, por vezes você fica criticando o seu próprio trabalho, mas e o oponente que está do outro lado, que força você a errar, como a gente viu nessa Copa, força você a jogar mal, força você a jogar de outra forma, né, como foi aqui. E acho que o Renato Paiva enfrentou durante o seu trabalho um problema que o Ancelotti vai ter também. Tem que falar David, né? Eu vou fazer esse treinamento mental. Falar Ancelotti vai ficar falando Ancelotti, vai sempre confundir com a seleção. Então vamos lá. Um trabalho que o David vai ter. Desculpa a intimidade, tá? Eu sei que europeus gostam mais de ser chamados pelo sobrenome, mas aqui agora por uma questão até de clareza. É um time em transformação, né? É um time com jogadores chegando e saindo ao longo do primeiro semestre, porque é uma característica do Botafogo comprar e vender, né? Frequentemente. Essa perda, ela foi sentida durante a Copa do Mundo, porque o Gregori foi suspenso de bobeira, aliás, né? Sim. Tomando um cartão amarelo desnecessário. Foi suspenso contra o Palmeiras, né? Fez falta. E o Al Rayyan agora está fazendo uma proposta. O que eu sei sobre essa negociação é que ela já está certa desde antes da Copa do Mundo, tá? E que agora é só a formalização, não é? Claro que a gente vai cobrir com toda a cautela e vai registrar cada movimento, né? Mas já estava meio... O que eu sei é que vai rolar, tá? É uma perda. E o Botafogo anuncia, está pareado aí? O Botafogo anuncia agora oficialmente a saída do Jair. Essa também já vem sendo anunciada, né? A gente ouviu falar de um pacote para o Nottingham Forest, que incluía Igor Jesus, já anunciado desde antes da Copa do Mundo, Jair e Cuiabano. O Cuiabano ainda não tem a confirmação da saída, mas 2 já saíram. E o Jair, para mim, é o mais emblemático deles, porque ele chegou para ser vendido. Esse é outro Botafogo Way, né? Não é o Botafogo Way de jeito de jogar, é o Botafogo Way de jeito de ser administrado. A Eagle Holding, a empresa do Textor, é agressiva no mercado. Compra, vende, traz. E o trabalho é montado de um jeito que tem que fazer isso funcionar. Fez, por exemplo, no segundo semestre do ano passado. Chegou o Almada. É um grande jogador. A tendência é que ele contribua, mas pode dar errado, gente. Não pode, mas sabe que... Opera no risco. Mas sabe o que eu acho que tem um diferencial também dessa forma deles contra... Principalmente pegando o exemplo do Jair. É uma forma que me parece muito de quem é do mercado, que está acostumado a trabalhar como se fosse um investimento financeiro, né? Você vai... Ele investe no Jair no sentido de assim, eu sei que o Jair já se mostrava um super potencial no Santos. Não à toa, o Botafogo não trouxe barato. Sim. Mas era no sentido assim, esse cara vai sair do Brasil já. Eu vou contratar esse cara, ele vai ficar alguns meses aqui e eu vou vender por mais, entendeu? Quantos por cento eu posso ganhar? Então, lógico que você tem um pensamento esportivo, é um bom jogador. Mas você fala assim, cara, eu estou investindo nesse jogador. Eu vou comprar esse jogador, porque daqui 2 meses, se ele sair, eu vou ganhar X% em cima dele. E fala muito sobre o Santos também, essa trajetória do Jair, né? O Santos não consegue esperar para vender o Jair bem para o mercado internacional. Se tem um dinheiro agora, precisa pegar. Né? Quem tem dívida tem pressa. Pois é. Eu só me arrisco a dizer assim, um pouquinho aqui, antes da gente ir para
andar com o assunto, essa mentalidade de investidores, vou falar a linguagem mais clara, de mercado financeiro, no futebol que se estabeleceu, né, se instalou, na verdade, no Brasil agora, a gente tem um pouco de dificuldade, não de entender, mas de concordar com isso, né? Porque, é como você falou, é um investimento. Daí 3 meses é uma moeda, né? E a gente está acostumado com uma outra filosofia de futebol, trabalhos a longo... A gente faz isso igual, trabalhos a longo prazo, amadurecimento, entender a identidade daquele jogador, daquela equipe, daquele elenco, né? Mas essa mentalidade de investidores no mercado financeiro, que é o caso dele, entendeu? Parece até que é um tipo de procedimento que é muito comum na NBA, no futebol americano. Tem uma equipe que joga assim, você troca as peças e continua assim, né? No futebol não é bem assim, né? A gente sabe disso, né? Mas ele atua dessa forma. De novo, essa entrevista ele fala, vai lá e ganha do Palmeiras, né, como ele falou. Mas não é o mesmo time que ganhou todos os torneios no ano passado. Sim. É um outro time. Né? Quantas baixas a gente tinha? E será outro. E será outro pro pra David. frente, né? Pro Rio de Janeiro, porque olha o que essa rodada também nos promete no sábado, né? Simplesmente um Vasco e Botafogo, o Rafa Marques de volta conosco, porque, assim, eu tô com muita expectativa pra esse jogo, Rafa. Espero não me frustrar. Eu também tô, viu, Mari, Donk e Jailson, porque a tendência é que seja um jogo bem interessante mesmo do ponto de vista técnico, né? Um Botafogo com uma nova direção, né? Um novo comando. O David Ancelotti, que não sabe ainda se poderá ficar no banco de reservas, porque vai depender do nome dele aparecer no boletim informativo diário da CBF ao longo desta sexta-feira, mas tendo 4 dias para treinar o time, naturalmente já tentando implementar um pouquinho das suas ideias, mantendo muito do que o Renato Paiva deixou, e convenhamos, o que o Botafogo tinha era bom e mostrou no Mundial de Clubes em alguns aspectos que, apesar de algumas peças não estarem mais no elenco do Botafogo, ainda é uma equipe altamente competitiva. E do outro lado, o Fernando Diniz, com 30 dias para trabalhar, e uma última impressão deixada muito positiva, aquela vitória sobre o São Paulo no Morumbi pelo placar de 3-1. Aconteceu dia 12 de junho essa partida. Então são 30 dias exatos de treinamento, de preparação para o clássico de amanhã lá em Brasília. O desafio do Diniz é manter essa pegada. Todo mundo dizia, e é consenso dentro do próprio clube, que com o tempo para poder implementar a sua metodologia, a tendência era o desempenho técnico do time do Vasco melhorar, além da questão física envolvendo o Wagner Bertelli, preparador de confiança do Fernando Diniz, que é quem cuida do condicionamento dos atletas dos maltinos. Então o Vasco, que já foi muito bem lá no Morumbi contra o São Paulo, pelo que se especula, pelo que se imagina, pode ter um rendimento em termos de intensidade ainda maior amanhã contra o Botafogo lá em Brasília. E do outro lado, são já 2 semanas em que o Botafogo foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, tempo suficiente para o clube se reinventar. Teve a mudança no comando técnico, o Paiva saiu, o Ancelotti chegou, e algum tempo já de descanso por conta da intensidade dos jogos no Mundial de Clubes, mas também de preparação para o clássico de amanhã. E o principal aspecto do Botafogo é a reposição ao Jair, zagueiro, e também ao atacante Igor Jesus. Aliás, o Botafogo precisa tomar muito cuidado nessa janela de transferências para o exterior, porque o Al Rayyan, clube lá do Catar, que tem como técnico o Arthur Jorge, manifestou mais uma vez interesse na contratação do volante Gregory. Essa história vem rolando desde janeiro, e me parece que desta vez a maneira com a qual o Botafogo está sendo abordado para uma eventual venda é uma maneira um pouco mais efetiva, um pouco mais incisiva. O Botafogo, do time que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, já perdeu o Luiz Henrique, já perdeu o Thiago Almada, já perdeu o Igor Jesus, e agora tem o risco de perder o Gregory, caso efetivamente aconteça uma proposta e ela seja vantajosa para o Botafogo. Mari. Fica com a gente no debate, Rafa, porque tem, nossa senhora, quantas coisas pra gente observar de Vasco e Botafogo, né? Primeiro, as campanhas deles no Brasileiro, pra gente dar uma refrescada na memória. O Vasco na 13ª colocação, com 13 pontos, o Botafogo na 8ª com 18 pontos, tem os mesmos 14 gols marcados, mas o Vasco sofrendo mais gols aí, com 16, tem menos 2 ali de saldo, e o Botafogo com 7 gols sofridos. Vocês estão mais... Quer dizer, eu acho que a gente acaba ficando mais curioso para ver o David Ancelotti, né? Já dá para pensar em alguma coisa para ele colocar em campo depois do Mundial, assim, de ajuste? O que que... Eu não faço ideia, mano. Porque é um Botafogo tão diferente, coisa, né? Exato. Sem o Igor, sem já o Jair na defesa, com o novo treinador. E sem falar, os caras que chegaram também são novidades. Arthur Cabral, Correia, o próprio Montoro. Enfim, acho que a gente baseia no que
ouve em relação ao estilo dele, ao que ele mesmo já falou, de um time ousado, de marcação alta, tudo mais, mas ver na prática como vai ser isso? É muito difícil, porque até se fosse o Renato Paiva já teria muitas dúvidas em relação a essas movimentações e saídas. Lógico, a gente fica também curioso para ver do Diniz, como o time evoluiu na pausa, mas o Vasco já vinha dando resposta ali com o Diniz na reta final, antes da pausa para o Mundial. Então, sinceramente, do Botafogo é uma grande incógnita. Acho que o Botafogo fez boas contratações, tem um técnico promissor, embora esteja começando, mas é muito complicado você fazer qualquer projeção em cima de como vai ser esse time, ainda mais nesse clássico. E você, Jailson? Em relação ao Vasco, eu não tenho muita curiosidade, porque o Vasco conseguiu, acho que o grande saldo desse intervalo do Mundial para o Vasco foi ter conseguido a renovação, né? O Coutinho, no caso, né, assumindo agora a camisa 10, o Léo Jardim, que também estava nesse imbróglio, fica. Enfim, já tinha renovado o Verratti. Então, esses jogadores que ali a espinha dorsal do time do Vasco que continuam na equipe. Então, não tenho muito o que esperar. Vamos ver se não se perdeu, né? Em relação ao que estava apresentando já no final, ali com o Ryan se destacando muito pelo lado direito, principalmente, né? O Nuno Moreira junto com o Coutinho, enfim, Verratti, Hugo Moura, Tietê, o PH jogando muita bola. Então, o Vasco em si, eu já... Tanto que aqui a gente vai falando... vai falando time, vai falando do time e vai lembrando. A minha questão é em relação ao David mesmo, porque estava lendo algumas coisas sobre ele falando, né? Que ele é muito tranquilo, aí tem até a questão com o pai, mas em relação principalmente à adaptação ao adversário, que ele não vai ter só uma forma de jogar, que ele vai se adaptar também à forma, né? Exatamente, bem Ancelotti, a forma que o adversário propôs, se o adversário for propor o jogo, se o adversário for empurrar o Botafogo para trás. Isso bate muito com o Botafogo Way, né, que é justamente o Botafogo um pouco mais ofensivo, mais que fique com a posse da bola para empurrar o seu adversário. Enfim, a minha curiosidade é ver como vai ser, não a estreia, né, porque ele provavelmente não fique, né, no banco de reservas, quem vai ficar acho que é o Caçapa, o Rafa pode confirmar, mas assim, pelo menos ver como vão ser as dinâmicas. Hoje né? Depende do bid logo mais, já é isso, né? Principalmente as dinâmicas, e aí a minha questão é o Igor Jesus, a ausência posição, né? do Igor Jesus, porque para mim, em questão de fisicamente ali, dinâmica do jogo, o Igor Jesus é muito mais leve do que o Arthur Cabral, e isso pode condicioná-lo a algumas situações de jogo de, por exemplo, você pressionar seu adversário. Quando o Botafogo era pressionado, o Igor Jesus fazia diagonal para ganhar as bolas quebradas do Marlon Freitas. Até porque o jogo contra o Fernando Diniz, contra os times do Fernando Diniz, normalmente te coloca na situação de tenta atrapalhar a saída. Sim. E aí você precisa ter esses jogadores para pressionar exatamente a bola no jardim, ou enfim, no qual o zagueiro começar a jogada. Exatamente. E não sei se o Arthur vai ser esse cara. É curioso também, Rafa, porque assim, são duas equipes que pelo menos um na concepção, né, na ideia, que é o discurso, que foi o que o John Textor ouviu também no discurso do Botafogo Way, de um time que vai tentar ser dominante, mas de um time como o do Fernando Diniz que não sabe não ser protagonista também, né? Eu tenho muita curiosidade de saber quem foi o coach do David Ancelotti, viu, Mari? Quem disse para ele o que ele tinha que dizer na entrevista com o John Textor, né? Que iria agradar o dono do futebol do Botafogo para poder gerar a possibilidade da negociação que se concretizou. O David Ancelotti, gente, eu sei que os torcedores do Botafogo estão revoltadíssimos com essas análises, em média estão muito desgostosos, mas a verdade é que ele é um grande ponto de interrogação. Eu não tenho como discutir, duvidar da capacidade de conhecer o jogo dele. Ele foi auxiliar de um dos melhores técnicos do mundo durante 9 anos, 10 anos. Então, conhecer do futebol, eu não tenho dúvida que ele conhece. A questão é se ele tem preparo para o que também importa no momento de assumir um desafio como esse, que é o estofo, a caixa, a capacidade de lidar com uma pressão imediata que caracteriza o futebol brasileiro, com um cara que é o dono do clube e que de vez em quando se manifesta e não mede muito as palavras que fala quando tem algumas intenções mais claras. Será que ele está suficientemente pronto para isso, ou para ser um gestor de elenco, falando uma língua diferente? Não sei, tenho dúvidas. Também não acho que seja ruim. Não tenho elementos. Se eu não tenho elementos, eu não posso apostar em nada, né? Acho que uma coisa até seria um pouco da minha parte até irresponsável. Mas eu acho que ele vai tentar desenvolver o melhor possível para esse jogo híbrido do Botafogo. Amanhã, se ele bem estudou a metodologia do Diniz, ele vai segurar um pouco mais.
Ele vai tentar fazer o benefício do erro do Vasco ter aquela preocupação em ter a posse de bola, controlar os passes, jogo mais curto. Ele vai esperar um pouco mais. Se ele partir para cima, o Vasco está mais bem treinado pelo treinador que tem do que o Botafogo pelo treinador que tem. Então eu acho que não seria muito inteligente da parte dele fazer isso, não. Então hoje a gente fala de um Vasco favorito contra o Botafogo, Donk? Eu acho complicado. É um time mais azeitado, assim, no sentido da continuidade do trabalho, ainda que seja um trabalho extremamente curto, mas o Diniz trabalhou toda essa pausa de um time que já vinha evoluindo, né, antes da reta final. Então, acho que, coletivamente, talvez o Vasco chegue numa condição melhor. Até porque o Botafogo, a gente acabou de falar de todas essas mudanças. Mas o peso do nível técnico dos jogadores do Botafogo, colocá-lo como azarão, eu acho que chega num clássico até equilibrado por conta disso. Acho que o Botafogo é um time significativamente superior ao do Vasco em aspectos técnicos, mas por todo esse ponto de interrogação, e eu concordo com o termo que o Rafa coloca, eu acho que isso acaba nivelando o clássico. É por aí, eu perguntar, é por aí, Vasco? É por aí, serioso. Então, eu entendo essa questão. Eu entendo essa questão do David Ancelotti, de ter chegado agora, de ter perdido o Jair e o Igor Jesus, mas eu fico também com a memória ali dos jogadores também, né? Que acabaram de ter um nível de enfrentamento altíssimo no Mundial. Mas isso que pode puxar pra cima? Pra cima. De puxar pra cima. Porque o nível de enfrentamento que o Botafogo teve no Mundial foi altíssimo. Era o grupo de mais difícil do Mundial. Foi lá no Ceará, teve a vitória histórica contra o PSG, um bom enfrentamento contra o Atlético. Contra o Palmeiras, aquela eliminação que, enfim, a gente já sabe que culminou até na demissão do Renato Paiva. Mas um jogo que o Botafogo recuou e preferiu não jogar. E esse é o ponto principal que desagradou a torcida, o Textor, e, enfim, a gente sabe como aconteceu. Mas eu fico com o nível de enfrentamento. O Botafogo tá com ritmo de jogo. O Botafogo tá ligado. O Botafogo ficou esse mês agora, jogou um campeonato com as melhores equipes do mundo. Enfrentou a melhor equipe do mundo. Tudo bem que de forma diferente, por exemplo, de que vai enfrentar o Vasco. Mas o Botafogo está com um nível de enfrentamento alto. Então, eu vejo assim o Botafogo um pouco acima do Vasco. Porque tem essa questão do ritmo de jogo, Rafa, mas tem a questão também do efeito rebote, né? Que é assim, você vive um auge, uma empolgação, e aí no dia seguinte você tem a ressaca. Dá aquela depresinha e tal. Eu não sei o quanto que isso vai pegar o Botafogo, sabe, nesse sentido. Também não dá pra saber, né? A gente pode especular. Pegando o perfil do elenco do Botafogo, tem muito jogador cascudo, né? Marlon Freitas, Alex Telles, John, é uma galera que tem já uma rodagem. Então eu acho que isso talvez tenha um impacto menor sobre esse aspecto, esse prisma que você está levantando, que interfere sim, né, no desempenho técnico da equipe. Se você pegar os elementos, né, na discussão prévia do clássico, favoráveis e contrários às duas equipes, você vai encontrar elementos que favorecem ao Botafogo e outros que favorecem ao Vasco. Por exemplo, se você discute se é melhor estar com ritmo de jogo ou estar só treinando para o jogo de alta exigência, é melhor estar com ritmo de jogo, teoricamente. Mas não quer dizer que estar só treinando seja uma coisa ruim. Então, cabem várias discussões em prismas diversificados para estabelecer o favoritismo. Eu não vou ficar em cima do muro, não serei o André Donk Prates, vou estabelecer aqui um favoritismo para o jogo de amanhã, e aí eu acho que esse favoritismo deve ser atribuído no momento ao Vasco e apenas por um aspecto, embora o Vasco tenha um retrospecto recente ruim jogando em Brasília, não vence lá há 4 jogos. É porque o Vasco já sabe o que quer do jogo. O Vasco já tem o tempo do Diniz treinando a equipe. E a última impressão deixada pelo Vasco foi muito positiva contra o São Paulo no dia 12 de junho. Por conta disso, com uma dificuldade enorme de cacifar uma diferença percentual, eu colocaria o Vasco como um leve favorito, Mário. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.